Bom, pessoal, para o último exemplo aqui de conversores AD, eu vou trabalhar com a biblioteca que eu disponibilizei lá nesse link para vocês. Então, vocês podem baixá-la lá, tá? Juntamente com a biblioteca do LCD também. E eu incluo ela no meu projeto, da mesma forma que eu incluí do LCD da outra aula. Só para relembrar aqui rapidamente, eu preciso baixar os dois arquivos que estão dentro dessa pasta, dentro desse link. Vou na pasta do projeto e colo eles. Então tem aqui, ó, tanto adc.h quanto lcd.h, ok? E dentro do código, lá no MPLAB, eu venho aqui em Header Files, ó, aqui do lado, e clico com o botão direito, Add Existing Item, e escolho o adc.h e o lcd.h e seleciono eles. E eles ficam disponíveis. O adc.h nada mais é do que as mesmas funções que eu mostrei nas outras aulas, tá? Tem uma forma um pouquinho diferente aí na representação, mas ela é a mesma coisa. A vantagem é que a gente pode simplesmente utilizar a função ler_adc e colocar qual é o canal que nós queremos fazer a leitura, diretamente em decimal mesmo. Fica um pouquinho mais fácil. A ideia desse exemplo é mostrar o valor da conversão diretamente no LCD e não mais nos LEDs, como a gente estava fazendo anteriormente. Como o código é um pouquinho extenso, eu vou simplesmente explicar ele. Então, vou explicar por aqui que fica um pouquinho mais fácil. E depois vocês podem tirar dúvidas caso seja necessário. Tá, aqui é a parte inicial das bibliotecas, onde eu incluo o lcd.h e o adc.h. E também, como eu vou fazer uma conversão de um número, eu vou usar aquela função sprintf que eu mostrei para vocês lá na aula de LCD. E para isso eu preciso da biblioteca stdio.h. Coloco a minha primeira mensagem que vai aparecer no display, vai ser lá canal 0, e depois desse igual eu quero que apareça o número. E eu criei uma variável do tipo vetor, aqui do tipo char, de 5 posições, que é onde vai ficar armazenado o meu valor. Lembrando que, como é um conversor de 10 bits, o valor máximo dele vai ser de 1023. Então, o que vai aparecer para mim no display vai ser um valor de 0 até 1023. Beleza? Aqui dentro da rotina principal, eu crio uma variável, que vai ser a variável que eu vou fazer a leitura do conversor AD. Defino o meu port ID como saída. Defino os pinos PB3 e PB5 também como saída para poder ligar o LCD corretamente, que é aquele pino RS e o pino Enable, que eu expliquei também. E utilizo as funções das bibliotecas. Inicializa ADC e inicializa LCD. E já escrevo no LCD a primeira mensagem. Ele vai aparecer lá na minha primeira linha do display. Basicamente é isso, tá? Essa é a primeira configuração. Depois disso é muito simples. Eu faço a leitura do canal 0 do conversor AD. Então, o canal 0, o resultado que está lá, vai ser armazenado na variável valor, que é uma variável do tipo inteira. Tá? Então, cabem lá os 10 bits tranquilamente. Coloquei um delay só para não ter uma variação muito rápida, fica mais fácil para a gente fazer uma leitura. E faço a conversão. Ó. Eu converto a variável valor de uma forma decimal, de uma forma inteira, de 4 dígitos, e armazeno na variável buffer, no meu vetor buffer. Seleciono a primeira linha, só que a posição que vem depois desse igual, lembrando que aqui é o endereço do LCD, né, o endereço da coluna e da linha do LCD, e escrevo o valor que eu fiz a conversão nessa posição aqui. Ó. Simples assim. Terminou de escrever? Volta no começo do while, faz a leitura de novo, dá um tempinho, faz a conversão e assim por diante. Beleza? Já copiei esse código aqui no MPLAB. Vou compilar ele. Gravar. E prontinho. Vocês já devem estar vendo aí. Ele está com valor 0. Conforme eu vou variando aqui o potenciômetro, ele vai aumentando, tá vendo? Ó? Ele aumenta até o valor máximo, que é 1023, ok? Se eu fizesse aquele esquema que eu fiz no exemplo anterior, de deslocar duas casas para a direita, olha o que vai acontecer. Ó.
Então, dentro da variável valor, eu vou fazer a conversão do canal 0 e deslocar o resultado 2 casas para a direita. Olha o que acontece no valor inteiro dele. No nosso caso anterior, a gente viu uma variação menor nos 2 últimos LEDs. E agora? Vou gravar. Olha o valor máximo que apareceu agora, ó. 255. Por quê? Porque eu eliminei 2 bits, né, os 2 bits menos significativos da minha variável, lá da minha conversão. Com isso, eu estou trabalhando com apenas 8 bits. Então, eu perdi resolução. Então, isso é importante que vocês entendam. Só para a gente finalizar, galera, tem um outro exemplo aqui bem legal, onde eu faço a conversão desse valor inteiro aqui em nível de tensão. Então, esse exemplo está aqui embaixo, ó, que é o exemplo 4. As bibliotecas elas são as mesmas, tá? Só que agora eu criei aqui uma nova variável chamada tensão, e ela é do tipo float. Então, vamos adicionar ela lá no código. Então, float tensão. Aqui. Se eu separar para ficar um pouco mais fácil. O que mais? Faço as configurações iniciais. Faço a leitura do conversor AD, igualzinho ao exemplo anterior. Só que agora, ó, antes de eu fazer a conversão para ponto flutuante, eu converto esse valor aqui, ó, que eu fiz a leitura do valor inteiro do conversor AD, em tensão. É uma regra de 3, tá? A minha tensão máxima vai ser 5 volts. Então, se eu multiplico o valor do resultado do AD por 5 e divido por 1023, eu tenho ali o resultado da tensão, tá certo? Cálculozinho aí bem simples. Volto aqui no MPLAB, vou tirar esse deslocamento que eu acabei de fazer. Faço a conversão e mudo aqui, né? Em vez de eu fazer a conversão para caracteres de valor, vou fazer da variável tensão e formatar ela aí com 2 valores depois da vírgula em ponto flutuante. Olha o que vai acontecer aqui no resultado. Compilar. Beleza, funcionou. Lembrando que a função sprintf para float gasta uma memória absurda, né? Então aqui já aumentou para 9% de memória RAM usada. E gravo na placa. Olha o que acontece. Fica um pontinho de interrogação ali. Se vocês lembrarem lá das aulas de LCD, eu comentei que, por padrão, a conversão do sprintf para float ela vem desabilitada. Isso para economizar um pouquinho de memória. Veja que está 9%. Para habilitar, eu preciso colocar essa linha aqui, né? Essa descrição, deixa eu copiar, nas configurações do compilador. Então, vou vir aqui nas configurações do meu projeto, nas propriedades, vou em XC8 Linker, opções adicionais e colo aqui. Habilito, ok. Vou compilar novamente. Beleza. Só de eu fazer essa alteração para habilitar as conversões de ponto flutuante, olha o que ocorreu com a memória. Foi para 13%. Então tem que tomar bastante cuidado quando se usa essa função aqui. Vocês podem procurar outros algoritmos de conversão, que vocês montam algumas funções que são mais leves também. Mas a princípio, como aqui é uma aula para falar de conversor AD, não vem muito ao caso falar sobre isso. Então vou vir aqui agora, gravar na placa. Prontinho. Agora vocês devem estar enxergando aí o valor da tensão até o máximo do potenciômetro, que é 5 volts, tá vendo? Eu vou diminuindo o valor aqui do trim-pot até chegar em 0 volts também. Beleza, pessoal? Isso vai servir para qualquer tipo de formatação. Então, se eu quero mandar tanto para o display, ou para serial, ou para outro tipo de display, vai funcionar da mesma forma. Beleza? Então, aqui a gente finaliza esse tema de conversores AD.
E a próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação serial, mais precisamente de UART, ok? Então fiquem de olho e não percam as próximas aulas. Até mais!